Vamos lá, pessoal. Voltando às nossas aulas aqui. Hoje vamos falar sobre navegadores, análise de navegadores web, né? O que é que a gente pode coletar de informações a respeito desse programa, né? Que faz a gente se conectar com a internet, né? O que a gente pode coletar de informações a respeito dele, tá? A gente tem uma agenda aqui, né? Falar um pouco sobre o market share dos navegadores, que são os mais utilizados, dos sistemas operacionais também. Depois a gente vai englobar, né, e estudar um pouquinho sobre o Internet Explorer, o Microsoft Edge, aí depois o Chromium baseado em Edge, né, que é o mais novo, tá? Foi lançado recente, né? O Firefox e o Chrome, beleza? Então, lá, os navegadores web são utilizados para que os usuários acessem a internet, né, interajam entre si, é o principal meio, né, para a gente conectar a internet. Então, por meio dos navegadores, a gente consegue fazer compras online, acessar redes sociais, enviar e-mail, né, cometer crime, né, entre aspas, ou combater, né, isso, e fazer roubo de credenciais, né? Então, o pessoal do cybercrime também utiliza navegadores da mesma forma que a gente utiliza para fazer coisas, vamos dizer, normais, coisas legais, tá? Então, o Assad, ele comenta que os principais fontes de malware, spyware e adware são os e-mails e os sites de redes sociais, tá? Então, esses arquivos, né, esses malwares, esses arquivos maliciosos, têm como fonte algumas redes sociais e os e-mails, tá? Os quais normalmente são acessados via web browser. Tá? Então, a análise de artefatos relacionados a navegadores ela torna importante para dar apoio, né, na determinação da origem, do comprometimento ou das atividades anteriores do usuário. Tá? Então, por meio do navegador, a gente consegue ter o histórico, consegue verificar se houve algum acesso ilegal, né? Acesso que era restrito, tá? E a gente consegue verificar isso aí. Então, termos de busca da web, a gente consegue verificar infecção por meio de site, então verificar qual foi o site que aparecer ali e cometimento de ações não autorizadas, né, como a gente falou. Né? Então, às vezes, isso tanto legalmente, né, em questão de crime, quanto a questão de a política de segurança da informação da organização, tá? Beleza? Então, fala sobre um pouco sobre o market share dos web browsers, né? Quais são os navegadores web mais conhecidos e usados no mundo. Então, aqui está do Stat Counter, tá? Ele mostra aqui que o Chrome, né? Quase 70% dos usuários utilizam o Chrome. O Safari está um pouco atrás ali, quase empatado com o Firefox, tá? Não, o Safari, o macOS, o Firefox aqui logo atrás. O Edge Legacy, né? O Edge anterior, né? Ele está ali com 3,45 no market share. O Internet Explorer ainda é bastante usado, né? E tem o Opera ali também bem pertinho do Internet Explorer, tá? Então, aqui eu tenho outra fonte no Market Share, do Net Market Share, tá? Que ele também faz busca, ele mostra aqui semelhante, tá? O Chrome com quase 69, né? 68,58, o Firefox em segundo lugar, como 7,9, né? Esse aqui considerando o ano de 2019 a 2020, o slide anterior é considerando junho, tá? Junho de 2020, tá? Esse Stat Counter ele fica contabilizando, né, os acessos, verificando informações sobre navegar na internet. Tá? E o Browser Market Share aqui do NetMarket está mostrando de 2019, tá? Julho de 2019 a junho de 2020, tá? Então tem um ano aí, tá? Diferente daquele lá do Stat Counter, tá? Que é só o mês de junho, beleza? Ficou claro, né? Então, de um ano, né? O Chrome é o mais utilizado. Em segundo lugar vem o Firefox com 7,91%. O Edge ali em terceiro colocado com 6,85%, tá? Então, e o Internet Explorer logo abaixo e depois o Safari. Então a gente vai pegar esses principais aqui, né? O Chrome, o Firefox, o Edge, o Internet Explorer, para dar uma verificada ali o que a gente pode coletar de informações a partir desses browsers, tá? Tranquilo? Então, o market share de sistemas operacionais, né? Aquele que a gente tem focado na nossa disciplina, né? Que é principalmente o no Windows, né? A gente falou um pouco de Linux, né? No início e algumas etapas, mas o nosso foco tem sido em Windows por causa do market share, tá? Então a gente tem aqui também, né, 2019 até 2020, tá? Tem um ano aqui, verificando que o Windows tem quase 88%, né, do market share, né, dos sistemas operacionais utilizados. Em segundo lugar, o macOS com 9,42 e terceiro o Linux, tá? E aqui, né, de junho de 2020, em relação aos dispositivos mobile, né, mobile,
Eu tenho o Android com 38,3%, o Windows 36%, né? Bem pertinho do Android. Hoje os dispositivos, os smartphones são mais utilizados, né? Mas não é foco da nossa disciplina, tá? Então a gente vai focar mais aqui no Windows, tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro navegador, né? O Internet Explorer, tá? Que é o navegador mais famoso, entre aspas, porque ele já vem por default, né? Então toda vez que a gente instala o Windows ou vê o Windows, ele tem o Internet Explorer lá dentro, né? Então a principal chave do registro Internet Explorer é do HQ que a gente usa, né? Software, Microsoft Internet Explorer, tá? Então a partir dessa eu tenho a uma árvore, vamos dizer que essa aqui seria o root, né? O root register, o registrador raiz, e depois dele eu tenho outras chaves importantes, tá? Então eu tenho aqui, ó, a chave de registro importante do Internet Explorer, naquele mesmo caminho, né? Corrente user, software, Microsoft Internet Explorer Man. Então armazena definições de configurações do Internet Explorer, tá? Do IE. Então, página inicial está aqui dentro do main, né? Nossa homepage. A barra de pesquisa está dentro do main. E aquele mecanismo de busca padrão também está dentro do main, tá? Então, aqui eu tenho o nosso main, tá vendo? Software Microsoft aqui em cima. Beleza? Internet Explorer, main. E aqui eu tenho a valor padrão, a frequência update cache, né? Tem o local page, tá? Tá em branco aqui. Eu tenho a página de pesquisa padrão do Microsoft, a start page, a página inicial aqui, tá? O Google Microsoft aqui tá aquele Internet Explorer bem default, né? Então, se tivesse informações a mais modificação, estaria aqui, né? A página local, tá? A página de busca inicial, né? Pode ser Google, Bing, whatever, beleza? E tá aqui definida. Beleza, pessoal? Então, outra chave de registro importante é a type de URL, né? Que ela mantém uma lista das URLs que o usuário digitou na barra de endereços. Tá? Então, tudo que eu pesquisou na barra de endereço vai estar lá. Então, type de URL. Então, tá aqui Go Microsoft, tá? É o URL. Beleza? Outra é o type de URL time, que ele mostra a hora da visita em que a URL específica foi acessada. Tá? O valor da data e hora é armazenado em números binários, tá? Então a gente precisa de uma ferramenta de decode, né? Como o decode ou aquele epoch time que a gente viu via web, tá? Então, outra informação importante, arquivo importante, tá? É o index.data para o Internet Explorer 9 e anterior, né? 876, que usa esse arquivo, tá? Para fazer o quê? Ele tem um banco de dados para usar para melhorar o desempenho do IE, tá? Novamente aqui é IE. Então, ele indexa vários conteúdos, né, como a URL visitada, cookies, arquivos abertos, tudo bem? Então, esse index.data é importante demais fazer uma análise, uma investigação, tá? Então, quando o usuário abre o IE, né, o navegador ele consulta o index.data, tá? É onde é que ele fica, esse index.data? Tá lá, dentro do usuário, né? C dois pontos, se for dentro do C. O nome do usuário, né? App Data, Roaming, Microsoft, Windows Cookies, index.data, tá? Ou dentro do cookies lá, index.data. Beleza? E outro arquivo importante, né, que é o webcache v01.data, que é semelhante ao index.data, só que ele aqui é utilizado nas versões mais novas do Internet Explorer, tá? A versão 10 e a versão 11. Então, ele fica localizado usuário, né, nome do usuário, appdata local, Microsoft Windows Webcache, webcache v01. Então, é esse, dentro de um arquivo só, eu tenho aquela quantidade de informações, tá? De cookies, páginas visitadas, beleza? Então, como é que a gente faz? Em vez de a gente analisar um por um, né, ou sair caçando via texto, para isso a gente tem forma de automatizar essa análise, né, forense dentro do Internet Explorer. Tá? Então, a NISoft, né, ele possui algumas ferramentas que apoiam nesse processo. Uma delas é o IE History View, que exibe o histórico do navegador a partir dos arquivos index.date, tá? Até o IE.9, né? O IE na versão 9, tá? Lembrando que esse arquivo index.date ou date é até a versão do IE9, tá? Então tem aqui o History View, essa página é direto da página lá do NISoftware, tá? E é History View. Então eu consigo verificar aqui, ó. Yahoo, URL, o título, quantidade de hits, modificado, 2003, Tech TV, quando foi acessado, tá? NISoftware, Web Attack, Top Download, tá? A gente consegue verificar todo o histórico que ele vai baseado lá dentro do index.date, tá? Então, outra ferramenta do NISoftware é o IE Cache View, tá? Que ele lê a pasta de cache do IE e exibe a lista de todos os arquivos atualmente armazenados no cache. Então, aqui mais um exemplo, né?
Mozilla Cache, Cache View, MSPS, tá? As páginas que foram acessadas, né? E o conteúdo, o tipo do arquivo que foi armazenado conforme cache, tá? E a última vez last access, né? A última vez que foi acessado, tá? E tem mais informações de tabelas aqui do lado do IE Cache View. Tranquilo? Que pode ser utilizado isso como uma fonte, né, de evidência aí pra gente, tá? Outra é o IE Cookies View, né? Que aí exibe detalhe de todos os cookies que a Internet Explorer armazena no computador, sem o nome já fala aí. E aí eu tenho aqui o IE Cookies View, tá? Ele mostra os cookies armazenados, o valor do cookie, quando é que expira, a data de modificação, né? Onde foi criado, tá? E o domínio ali, se é seguro ou não, né? HTTP, HTTPS, tranquilo? Então é o IE Cookies View. Então essas foram as ferramentas que a gente viu da Software e tem o IE PS View também, tá? No IE PS View, já dá para ter noção pelo nome de PS, né? Ele vai procurar aqui as senhas, tá? Que foram armazenadas ali e foram salvas por meio de formulários preenchidos, né? Das formulários de login. Então você vai lá de mim e tem uma senha, tá? Beleza? Teste login. Se você salvou esse EPSView, ele consegue recuperar. Inclusive, se você usa isso na análise live, pode ser que o teu antivírus ele identifique isso aqui como um arquivo malicioso, tá? O EPSView como arquivo malicioso. Você vai desabilitar e liberar para aquele acesso. Tranquilo? Então tá aqui exemplo, né, de páginas que você consegue armazenar seu login e senha. Tranquilo? Em relação ao IE. E agora o substituto do IE, né, que foi o Microsoft Edge, que foi o padrão no Windows 10. Né, ele é integrado ao Cortana, se você quiser. Então ele usa um banco de dados diferenciado, né, o ESE, Extensible Storage Engine. Embaixo aqui tem um link para você consultar a fonte, como é que é essa Extensible Storage Engine, é o mesmo do Exchange, ele usa um index, né, organiza e deixa um índice lá para que você possa fazer navegação, né, nesse banco de dados. Então ele fica aqui dentro do Musashi, o App Data local, o nome do usuário, Microsoft, blá, the full storage tá no user, aí tem um ID do user, db storage spartan.ebd, tá? E aí tem um utilitário simples que lê e exibe os dados armazenados no banco de dados do SE, tá? Que também é conhecido como JetBlue ou .edb, tá? Que é o esse aqui é o SE Database View, tá? Esse é o utilitário que olha o SE, tranquilo? Então, aqui está o utilitário, tá? Ele vai lá e vai verificar todo o arquivo lá, o webcache V24 aqui no exemplo, tá? Essa do próprio Unisoft lá, essa imagem. Então, eu consigo verificar aqui tudo que tem dentro do meu SE, tá? Tem um banco de dados grandezinho lá, certo? E você consegue fazer, ó, abrir database do IE10 e IE11 também, tá? Abrir banco de dados, abrir o Sparta.edb database, que é a partir do IE11, tá? Então eu consigo verificar arquivos tanto do SE, né? Dos arquivos novos quanto dos anteriores, tá? Então eu consigo verificar aqui, ó, e abrir o entry ID, né? Aquele que falou do index, tá? As flags, quando é que expira, a última modificação, cookie hash, o domínio, tá bom? E etc. A quantidade de informações aqui. E aqui você tem várias tabelas diferentes, tá? Que você pode fazer essa consulta. Tranquilo? Outra fonte aqui é assim, as consultas tabelas, né, que a gente falou, né? São várias tabelas diferentes. Eu tenho esse BHX Action File, Autoform Field Storage, Liberty, MySysLocate, MySysObjects, tranquilo? Open Books e whatever, Extension ID List, favoritos, tranquilo? Então eu tenho uma gama de informações aqui que consegue, dentro do nosso banco de dados SE, né, ponto de Sparta.ebd, verificar informações pertinentes para uma análise, certo? Então o Edge ele armazena a história de navegação no mesmo local em que as versões 10 e 11, né, tá, do Internet Explorer armazenam, né, User Profile Update Local Webcache V01, tá? E aqui sim outro caminho, tá? O Microsoft Edge para fazer cache, tá? Desculpa, aqui para armazenar cache, Microsoft Edge Cache. Aqui eu tenho a última seção de navegação do Microsoft Edge armazenada em User Profile, App Data Local Package, Microsoft Edge User Default Recovery Active, tá? Então aqui, dentro desse diretório, dessa pasta, fica a nossa última seção de navegação, tá? Dentro do Microsoft Edge. Então, e agora a gente tem o Microsoft Edge baseado no Chrome, né? Que essa aí foi lançado agora no final de janeiro de 2020, né? Lançou e
vamos dizer que agora, né, que se tornou automático, né, na navegação, tá uma atualização automática do Windows. Então, quando você atualiza, ele já atualiza teu Edge ali e já instala o teu Chrome, o Edge baseado em Chrome, né? Então, foi inclusive uma motivo de discussão na comunidade nessa questão da obrigação, né, da Microsoft em forçar isso, né? Então, agora ele não usa mais esse banco de dados SE, né? Tá? Ele agora vai perguntar, vai fazer, né, um conjunto de dados semelhantes ao Chromium, né? E ao Chrome, tá? A gente vai falar um pouco sobre o Chrome um pouquinho mais na frente, ainda nessa aula. E agora está disponível para macOS, Android e iOS, tá? Então, armazena informações dentro do User Profile, App Data Local, Microsoft, Edge, User Data Default, tá? Ele muda um pouco lá do Edge padrão, beleza? Então, os favoritos, onde é que fica o favorito do Microsoft baseado no Chrome, né? Ele armazena informações aqui no seu username, App Data, Microsoft Edge, User Data Default, Bookmarks, tá? Então, Bookmarks é o nome em inglês, né? Para as páginas favoritas, tá? Então, e o timestamp que é armazenado ali, né? No formato WebKit, tá? Que ele utiliza um valor de 64 bits, né? Desde 1 de 1601 às 00 horas UTC. Tá? E aí a gente vai fazer o decode aqui, a gente já viu algumas ferramentas para isso. Inclusive vou fazer um scriptzinho em Python também para fazer esse decode, tá? O script foi em Python ou qualquer outra linguagem. Então, o cache é armazenado na subpasta cache lá dentro do data default, tá? Então, consiste em um arquivo de índice, beleza? Um arquivo de bloco de dados ele fica dentro de dados, underline asterisco, o arquivo de dados fica F, underline, jogo asterisco não, jogo da velha, tá? O cerquilha. Então, é possível analisar esses arquivos com o Chrome Cache View da NiSoftware, tá? Então, tá aqui ó, o Chrome Cache View, a gente consegue abrir o caminho CUSE 0136 App Data, tá? Microsoft Edge User, tá? User Data Default Cache. Então, Chrome Cache View, porque utiliza a estrutura parecida com o Chrome, a gente consegue analisar isso aqui, tá? Eu consigo verificar aqui, ó, tá? Tudo que é cache, beleza? Foi salvo, o tipo de aplicação, o tamanho do arquivo, a última vez que foi acessado, tá? Interessante que o Chrome Cache View ele já pega aquela informação, né? E já mostra pra gente a data correta, né? Ele pega aquele valor em binário e já mostra a data correta, sem precisar fazer aquela conta, tá bem? Então, ele também armazena, né, as informações de cookies no banco de dados chamado SQL, tá? No banco de dados SQL, na verdade, do tipo SQL, né? Que é chamado, o banco de dados se chama cookies, tá? Então, atenção aqui à consulta, né? Então, eu pego ó, o datetime aqui, né? A gente está usando o SQL Browser Web Search. Então, é um programa que faz a seleção de SQL para banco de dados SQLite para browser, né? Então, ele pega o cookies e faz a consulta, né? Aqui já está com o script com a informação para pegar o valor UTC, né? Aquele valor que a gente viu lá, que ele pega direto do banco, né? Da tabela e faz a conversão aqui, tá? Divide aqui por 1.000.000, né? E depois subtrai por esse valor aqui, tá? Que é o valor da conta do Unix Epoch lá, que tem inclusive a página, tá? Então, faça essa consulta aqui, value path e consiga retornar aqui qual foi a página, o domínio, né? O host key, tá? Quando foi criado o cookie, tá? O name e quando foi expirado e a última vez que foi acessado, tá? Então, isso aqui é uma informação importante que a gente está fazendo análise, né? Quais foram os cookies armazenados, onde acessou, onde é que está salvo. As informações dentro do Microsoft Edge baseado no Chromium, tá? Beleza? O Chromium, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas o Chromium é um navegador, né, de código aberto, né? Tá? Foi iniciado ali no Chrome. Então, informações sobre os arquivos baixados estão disponíveis no banco de dados SQL chamado History, tá? Então, é interessante que os arquivos de banco de dados do SQL, SQLite, eles estão só o nome assim, History, não tem extensão nenhuma, tá? Então, você tem que ir lá que abrir com o web browser e aí você consegue verificar, né? Você pode obter na tabela de download também, tá? Então tá aqui, select, você joga aqui essa consulta, né? Fazendo a conversão de Unix Epoch. Consegue verificar aqui, ó, o target path, tá? O current path, quando foi iniciado, quantidade de bytes recebido, total e o finalizou, beleza? Então todo o histórico de navegação do Microsoft Edge baseado no Chrome, eu consigo recuperar através dentro desse banco de dados history, dentro do tipo SQLite, beleza? E aqui eu tenho outra tabela útil, são as URLs, tá? Então aí consegue fazer ali, a gente tava vendo informações do path onde foi salvo. E aqui as URLs, tá? Esse aqui tá aqui embaixo
a fonte, mas isso aqui é um visualizador SQLite online, tá? Que você pode utilizar também da mesma forma, só que você tem que submeter o arquivo, né? Então isso aí, dependendo da situação, isso torna-se perigoso porque você está colocando no seu arquivo, arquivo de análise, né? Em um navegador, em uma página, que às vezes você não sabe qual que era fazer aquilo ali. Então depende da situação, se precisar fazer análise rápida de algum arquivo, né? De histórico, verificar ali, não tem ferramentas na hora do momento, pode ser um escape, desde que não tenha ali questão jurídica, né? Que isso pode ser contestado, tá? Mas ali uma análise rápida, uma forma de visualizar isso de forma para resposta a acidentes, né? Que tem a ciência do gestor, do responsável ali, beleza? Pode fazer. Então faz aqui, ele consegue verificar também da mesma forma, tá? Então é possível fazer uma consulta para obter informações sobre sites visitados e registros de data e hora, tranquilo? Quando foi visitado e aqui a data e hora. Tranquilo, pessoal? Então, ainda né, sobre o Chrome, o Edge leva as informações de preenchimento automático, né, como perfis, locais e números de cartões do banco de dados Web Data, tá? Então, as credenciais salvas são armazenadas no banco de dados Login Data, beleza? Então, são diferentes. É possível encontrar URLs e dados de login associados na tabela de logins, dentro do Login Data. Então, no entanto, todas as senhas são criptografadas, tá? Então, para decriptografar essas senhas, você precisa utilizar, né, experimentar ali o Chrome Pass Tuning Software, tá? Só que para recuperar essas senhas de um sistema de execução ou de um arquivo de uma imagem forense, por exemplo, a gente precisa ter a senha do perfil do Windows dali do investigado, tá? Então, é preciso, senão a gente não consegue descriptografar essas senhas, tá? E aqui está um exemplo, né? Chrome Pass, origem, action, o user, password, username na verdade aqui é o nome, né, do formulário. E aqui está a senha, tá? E o número do usuário, beleza? Então, para você descobrir isso aqui, você vai ter que ter a senha de perfil do Windows da pessoa, do usuário lá, do investigado, do suspeito que for. Beleza? Então, se não tiver, essa senha aqui vai aparecer em branco, tá? Você tentar abrir o Chrome PS, ele vai aparecer isso aqui em branco. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte para não ficar muito grande e a gente inicia sobre o Firefox já já.